Introdução ao poder dos hábitos. Vivemos nossas vidas acreditando que a maior parte das nossas escolhas são fruto de decisões conscientes. Porém, estudos mostram que mais de 40% das ações do nosso dia a dia são hábitos automáticos. Isso significa que, muitas vezes, não estamos decidindo de fato. Estamos apenas repetindo padrões gravados em nosso cérebro. É justamente sobre isso que fala o best-seller O Poder do Hábito, do jornalista Charles Duhigg. O autor mergulhou em décadas de pesquisas da neurociência, psicologia e história para responder a uma pergunta simples, mas poderosa: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? A resposta está nos hábitos, essas rotinas invisíveis que controlam desde o modo como escovamos os dentes até como grandes empresas organizam seus funcionários. A ideia central do livro é que os hábitos podem ser transformados. Ou seja, ninguém está condenado a repetir comportamentos para sempre. Basta compreender como eles funcionam para começar a reprogramar a própria vida. E essa é uma boa notícia, porque significa que é possível abandonar vícios, criar rotinas positivas e até mudar organizações inteiras. Neste vídeo, vamos resumir as ideias principais do livro, dividido em partes. Primeiro, você vai entender como funciona o ciclo do hábito. Depois, veremos como é possível mudar um hábito, substituindo rotinas nocivas por ações mais saudáveis. Em seguida, vamos analisar como hábitos pessoais podem transformar vidas e como empresas e sociedades também são moldadas por eles. Ao longo do caminho, vamos conhecer histórias reais que mostram o impacto gigantesco que os hábitos têm. Desde atletas olímpicos até empresas bilionárias, todos são guiados pelas mesmas regras básicas da mente humana. No final, você terá clareza sobre o que precisa fazer para transformar a sua própria vida. E vai perceber que mudar não depende de força de vontade ilimitada, mas sim de usar a ciência dos hábitos ao seu favor. Então, se você já tentou mudar alguma coisa em sua vida e fracassou, ou se sente preso em velhos padrões, este vídeo vai mostrar que existe uma saída. E ela começa entendendo que os hábitos são como programas de computador rodando em segundo plano no seu cérebro. A questão é: você está deixando esses programas te controlar ou está aprendendo a controlá-los? O ciclo dos hábitos: gatilho, rotina e recompensa. Para entender como os hábitos funcionam, Charles Duhigg apresenta o conceito do loop do hábito, que é um ciclo em 3 etapas: gatilho, rotina e recompensa. Esse é o alicerce de todo comportamento repetitivo na nossa vida. Gatilho, ou deixa, é o estímulo que inicia o hábito. Pode ser uma emoção, um horário do dia, um lugar específico ou até uma pessoa. Por exemplo, sentir estresse no trabalho pode ser o gatilho para fumar um cigarro. Rotina é o comportamento em si, aquilo que fazemos automaticamente. No caso do exemplo, a rotina seria acender o cigarro e fumar. Recompensa é o benefício que o cérebro recebe, como a sensação de relaxamento e alívio depois de fumar. Essa recompensa é o que grava o hábito na mente, porque o cérebro aprende que aquela rotina traz algo prazeroso. Esse ciclo acontece o tempo todo, muitas vezes sem percebermos. Pense no hábito de checar o celular. O gatilho pode ser uma notificação ou até o simples tédio. A rotina é desbloquear a tela e abrir redes sociais. E a recompensa é a sensação de novidade ou distração. O mais fascinante é que o cérebro cria atalhos para economizar energia. Assim, uma vez que o ciclo é estabelecido, ele passa a rodar no piloto automático. É por isso que hábitos são tão poderosos, não exigem esforço consciente. Porém, essa mesma força pode ser tanto positiva quanto negativa. Hábitos ruins, como roer unhas, procrastinar ou comer em excesso, se formam exatamente do mesmo jeito que hábitos bons, como praticar exercícios, estudar ou economizar dinheiro. Duhigg mostra que a chave para mudar um hábito não está em força de vontade, mas em identificar o ciclo e mexer na rotina,
mantendo o gatilho e a recompensa. Esse conceito é a base para todas as histórias que veremos ao longo do livro. Em resumo, todo hábito segue um padrão previsível. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para tomar de volta o controle da própria vida. Como mudar um hábito na prática? Uma das ideias mais importantes do livro é que não é possível simplesmente eliminar um hábito. O cérebro registra esses padrões de forma permanente, e tentar apagar costuma falhar. O que realmente funciona é substituir a rotina, mantendo o mesmo gatilho e a mesma recompensa. Esse conceito é conhecido como regra da substituição de hábitos. Vamos a um exemplo. Imagine alguém que sempre come um doce depois do almoço. O gatilho é terminar a refeição, a rotina é buscar chocolate, e a recompensa é a sensação de prazer e satisfação. Se essa pessoa tentar apenas cortar o chocolate, provavelmente vai sentir um vazio e acabará recaindo. Mas se substituir o chocolate por uma fruta, ou até por um chá doce, ainda terá a mesma recompensa, só que de uma forma mais saudável. Charles Duhigg destaca que a chave está em descobrir qual é a verdadeira recompensa que você está buscando. Muitas vezes pensamos que é o doce, mas na verdade pode ser um momento de relaxamento, uma pausa rápida ou até interação social. Ao identificar isso, fica mais fácil encontrar rotinas alternativas. Outro ponto crucial é a crença. Pesquisas mostram que pessoas que acreditam realmente na possibilidade de mudança têm muito mais sucesso. É por isso que grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, são tão eficazes. Eles reforçam a crença coletiva de que a mudança é possível, ao mesmo tempo em que oferecem substituições de rotina. Um exercício prático sugerido no livro é identificar o gatilho. Prestar atenção no que acontece antes da rotina. Horário, local, emoção, pessoas ao redor. Analisar a recompensa. Perguntar a si mesmo: o que estou ganhando com isso? Alívio? Conforto? Diversão? Testar novas rotinas. Substituir o comportamento por outros que tragam a mesma sensação. Repetir conscientemente. Com o tempo, o novo hábito se torna automático. A boa notícia é que o cérebro é plástico, ou seja, tem capacidade de se reorganizar. Não importa há quanto tempo você tem um hábito ruim, ele pode ser modificado. Isso não acontece de um dia para o outro, mas é totalmente possível com paciência e consistência. Em resumo, mudar um hábito não significa lutar contra si mesmo, mas reprogramar seu cérebro de maneira inteligente. O poder dos hábitos pessoais. Depois de entender como funciona o ciclo do hábito e como podemos alterá-lo, é hora de perceber o impacto que hábitos pessoais têm em nossas vidas. Pequenas rotinas diárias, muitas vezes subestimadas, podem gerar transformações gigantescas ao longo do tempo. Charles Duhigg chama a atenção para os chamados hábitos-chave. Eles são comportamentos que, quando introduzidos, acabam influenciando várias outras áreas da vida. Um bom exemplo é o hábito de praticar exercícios físicos. Pessoas que começam a se exercitar regularmente, mesmo que só 3 vezes por semana, tendem a melhorar a alimentação, dormir melhor, ter mais disciplina no trabalho e até gastar menos dinheiro em vícios. O exercício é um hábito-chave porque desencadeia uma reação em cadeia. Outro exemplo poderoso é o hábito de anotar gastos e organizar finanças pessoais. Muitos estudos mostram que pessoas que registram suas despesas com frequência passam a economizar mais e fazer escolhas financeiras melhores. Esse simples hábito gera autoconsciência, e a autoconsciência cria disciplina em outras áreas. No livro, Duhigg também fala sobre histórias inspiradoras. Uma delas é do nadador olímpico Michael Phelps. Desde jovem, ele foi treinado a repetir sempre as mesmas rotinas antes das competições, ouvir uma música específica, visualizar mentalmente a prova e seguir os mesmos gestos. Esses hábitos se tornaram tão automáticos que mesmo quando algo dava errado, como os óculos encherem de água em plena final olímpica,
Phelps conseguiu nadar no piloto automático e ainda conquistar a medalha de ouro. Isso mostra que hábitos bem construídos podem ser verdadeiros atalhos para o sucesso. Quando treinamos nosso cérebro a reagir de forma positiva em situações de pressão, não precisamos gastar energia pensando em cada detalhe. Agimos automaticamente, e isso faz toda a diferença. Por outro lado, hábitos ruins também se espalham. Uma pequena rotina de procrastinação, por exemplo, pode afetar a produtividade, aumentar o estresse e gerar um ciclo de culpa. É por isso que o livro insiste: identificar e trabalhar nos hábitos pessoais é a chave para mudar a vida inteira. A mensagem é clara: não precisamos transformar tudo de uma vez. Basta escolher um hábito-chave e começar pequeno. Com o tempo, esse hábito cria um efeito dominó positivo. Hábitos em empresas e organizações. Se os hábitos moldam a vida das pessoas, também moldam o destino das empresas e organizações. Charles Duhigg mostra no livro que as empresas de sucesso entendem o poder dos hábitos coletivos e sabem como usá-los para criar culturas fortes. Um dos exemplos mais marcantes é o caso da Alcoa, uma gigante da indústria de alumínio. Quando Paul O'Neill assumiu como CEO, os investidores esperavam estratégias tradicionais, como corte de custos ou aumento de vendas. Mas, para surpresa de todos, ele declarou que seu único foco seria a segurança dos funcionários. A princípio, isso pareceu estranho. Como pensar em segurança poderia aumentar o lucro? O que aconteceu foi impressionante. Ao priorizar segurança, a empresa criou novos hábitos organizacionais, relatórios de incidentes, comunicação rápida entre setores e maior atenção aos detalhes. Esses novos comportamentos se espalharam para todas as áreas, aumentando também a eficiência e a qualidade da produção. Em poucos anos, a Alcoa se tornou uma das empresas mais lucrativas do mundo. Tudo isso começou com a escolha de um hábito-chave organizacional. Outro caso é o da Starbucks. A rede percebeu que não bastava apenas ensinar baristas a preparar cafés. Era preciso criar hábitos emocionais de atendimento. Por isso, a empresa desenvolveu programas de treinamento baseados em rotinas automáticas para lidar com clientes difíceis. Quando um cliente reclamava, o funcionário já tinha um plano de hábitos para responder de forma calma e educada. Essa prática elevou a experiência do consumidor e consolidou a marca como sinônimo de qualidade no atendimento. Esses exemplos mostram que, em uma organização, os hábitos coletivos definem a cultura. Se uma empresa estimula hábitos de responsabilidade, cooperação e inovação, os resultados aparecem naturalmente. Mas se os hábitos predominantes forem de descuido, fofoca ou falta de disciplina, o desempenho será prejudicado. Duhigg ressalta que líderes inteligentes não tentam mudar tudo de uma vez. Eles identificam hábitos-chave dentro da organização e trabalham para transformá-los. Isso cria uma reação em cadeia que impacta toda a cultura. Assim como nas pessoas, empresas também funcionam por meio de ciclos de hábito. Quando esses ciclos são bem direcionados, tornam-se motores de crescimento e sucesso. O poder social dos hábitos. Até aqui vimos como os hábitos funcionam em indivíduos e empresas. Mas Charles Duhigg mostra que eles também têm um papel fundamental em movimentos sociais e mudanças coletivas. Afinal, sociedades inteiras são movidas por padrões repetidos de comportamento. Um exemplo marcante citado no livro é o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King Jr. Muitos acreditam que o sucesso desse movimento foi apenas fruto de discursos inspiradores. Mas, na prática, ele se consolidou porque estava apoiado em hábitos sociais já existentes. Tudo começou com uma rede de amizades e obrigações sociais. Quando Rosa Parks se recusou a ceder seu assento no ônibus, o fato se espalhou rapidamente porque ela estava conectada a igrejas, associações e grupos locais. As pessoas se sentiram socialmente obrigadas a apoiar a causa,
porque fazia parte de seus hábitos comunitários. Essa teia de conexões transformou um ato isolado em um movimento de massa. Outro ponto importante é que os hábitos sociais se sustentam em grupos de apoio. Pense, por exemplo, em comunidades religiosas, clubes esportivos ou grupos de estudo. Eles criam rotinas coletivas, encontros semanais, rituais, celebrações, que reforçam a identidade do grupo. Esses hábitos dão força às pessoas para manter comportamentos que, sozinhas, talvez não conseguiriam sustentar. É por isso que mudar de círculo social pode ser tão transformador. Quem convive com amigos disciplinados tende a desenvolver hábitos parecidos. Da mesma forma, quem se rodeia de pessoas negativas ou desmotivadas acaba absorvendo seus padrões. O ambiente social atua como um reforço invisível de hábitos. Duhigg conclui que, quando queremos promover mudanças sociais, precisamos pensar em termos de hábitos coletivos. Grandes revoluções, como movimentos políticos ou até transformações culturais em empresas, acontecem porque pequenas rotinas compartilhadas se espalham de pessoa para pessoa. O poder social dos hábitos nos mostra que a mudança não é apenas individual. Se queremos transformar nossas vidas de forma duradoura, é essencial estar em grupos que reforcem os novos comportamentos. Isso vale tanto para quem busca saúde, sucesso financeiro, espiritualidade ou até crescimento profissional. No fundo, somos seres sociais. E quando os hábitos se unem a essa característica humana, eles se tornam praticamente imparáveis. A força da crença nos hábitos. Um dos pontos mais interessantes de O Poder do Hábito é que, mesmo quando entendemos o ciclo do hábito e encontramos formas de substituição, ainda existe uma barreira: a crença. Sem acreditar que a mudança é possível, dificilmente conseguimos sustentá-la a longo prazo. Duhigg mostra isso com o exemplo dos alcoólicos anônimos. O programa não se baseia apenas em substituição de rotinas, mas em um sistema que cria fé coletiva. Os participantes acreditam que podem mudar porque veem outros mudando. Eles compartilham experiências, oferecem apoio mútuo e, muitas vezes, desenvolvem uma espiritualidade que reforça a convicção de que a transformação é possível. A ciência explica esse fenômeno. O cérebro precisa de uma âncora emocional para manter novos hábitos quando surgem momentos de dificuldade. Se acreditamos que falharemos, é muito provável que realmente falhemos. Mas se acreditamos que é possível vencer, nossa mente encontra energia para insistir. É por isso que tantas pessoas conseguem mudar radicalmente após crises pessoais. Por exemplo, alguém que sofre um problema de saúde sério pode finalmente acreditar que precisa abandonar o cigarro. A crença no risco real funciona como combustível para sustentar o novo hábito. Outro aspecto interessante é que a crença pode ser individual ou coletiva. Quando é compartilhada em grupo, o poder se multiplica. Times esportivos, comunidades religiosas e até empresas de sucesso se apoiam nessa força. Eles cultivam histórias, símbolos e valores que reforçam a confiança de que podem vencer desafios. Isso significa que, para mudar um hábito, não basta apenas identificar gatilhos e rotinas. É necessário também criar uma narrativa de fé. Acreditar no processo. Essa fé pode vir de ver outras pessoas alcançando resultados, de participar de grupos de apoio ou até de cultivar práticas espirituais. O mais importante é compreender que a crença não elimina os obstáculos, mas fornece a força para enfrentá-los. Sempre haverá momentos de tentação ou recaída. O que diferencia quem persiste é justamente a convicção de que é possível recomeçar e continuar avançando. Portanto, se você deseja mudar um hábito, cultive também a sua crença. Visualize o resultado. Busque exemplos de pessoas que já conseguiram e se apoie em comunidades que reforcem sua confiança. Sem fé, a mudança desmorona. Com fé, ela se torna inabalável. Exemplos reais de transformação por hábitos. Teoria é importante,
Mas o que realmente inspira são histórias reais. Em O Poder do Hábito, Charles Duhigg compartilha diversos casos que mostram como hábitos bem trabalhados transformam vidas inteiras. Um dos exemplos mais impactantes é o de Lisa Allen, uma mulher que, aos 30 anos, estava em um ciclo de destruição pessoal. Fumava, bebia, estava endividada e enfrentava dificuldades no trabalho. Depois de um divórcio traumático, Lisa decidiu mudar um único hábito: parar de fumar. O que parecia uma pequena decisão desencadeou um efeito dominó. Sem o cigarro, ela começou a se exercitar. Depois melhorou sua alimentação, passou a economizar dinheiro e até voltou a estudar. Em poucos anos, sua vida havia dado uma volta completa. Esse é o poder dos chamados hábitos-chave. Outro caso fascinante é o de Michael Phelps, o nadador olímpico. Seu treinador desenvolveu uma rotina de visualização mental que Phelps repetia todos os dias. Ele fechava os olhos e imaginava cada detalhe da prova, como se já estivesse na piscina. Essa prática se tornou um hábito tão forte que, em uma final olímpica, quando seus óculos encheram de água, ele nadou de memória, guiado apenas pelo que havia treinado mentalmente. Resultado: quebrou o recorde mundial e ganhou a medalha de ouro. Também há o exemplo de empresas e organizações que mudaram ao adotar novos hábitos. A Alcoa, como já vimos, transformou a segurança em hábito central e, com isso, aumentou produtividade e lucros. A Starbucks treinou seus funcionários para reagirem automaticamente a situações difíceis com clientes, criando uma cultura de excelência. Esses exemplos mostram que hábitos não são apenas pequenos detalhes da vida. Eles são a base da identidade e do sucesso. Quando mudamos hábitos, mudamos quem somos. Vale lembrar que não se trata de força de vontade ilimitada, mas de consistência. Pessoas comuns que escolhem um hábito-chave e se dedicam a ele acabam, inevitavelmente, transformando várias áreas de suas vidas. A lição é clara. Se você quer resultados extraordinários, comece com algo simples. Um hábito pequeno, repetido diariamente, pode se tornar o alicerce para conquistas que hoje parecem impossíveis. Como criar novos hábitos positivos? Até agora falamos sobre como os hábitos funcionam, como mudá-los e vimos exemplos inspiradores de transformação. Mas surge uma pergunta prática: como criar novos hábitos positivos do zero? Charles Duhigg explica que a chave está em começar pequeno. Muitas pessoas falham porque tentam transformar a vida inteira de uma vez. O cérebro resiste a mudanças bruscas, mas aceita muito melhor quando criamos micro-hábitos. Por exemplo, em vez de decidir, vou correr todos os dias por 1 hora, comece com, vou calçar o tênis e andar 5 minutos. Pode parecer pouco, mas o mais importante é treinar o cérebro a aceitar a nova rotina. Outro passo é definir claramente o gatilho e a recompensa. Se o objetivo é começar a meditar, escolha um gatilho específico, como, depois de escovar os dentes de manhã, vou meditar por 2 minutos. Em seguida, dê a si mesmo uma recompensa, como ouvir uma música relaxante ou tomar um café especial. Assim, o cérebro associa a prática a algo prazeroso. A repetição é essencial. Estudos mostram que a criação de um hábito leva em média 66 dias de prática contínua. Isso significa que, no início, você precisa insistir mesmo quando não sentir vontade. A disciplina nos primeiros dias é o que constrói a automatização depois. Uma dica poderosa é usar o que Duhigg chama de planos de contingência. São estratégias pensadas para lidar com os obstáculos. Exemplo: se eu estiver cansado e não quiser ir à academia, vou pelo menos fazer 10 minutos de alongamento em casa. Assim, você mantém a consistência e evita abandonar o hábito. Além disso, cercar-se de pessoas com hábitos semelhantes aumenta muito as chances de sucesso. Quer ler mais livros? Ande com pessoas que leem. Quer economizar?
Conecte-se com pessoas disciplinadas financeiramente. O ambiente social funciona como reforço. Por fim, celebre cada pequena vitória. A recompensa emocional fortalece o hábito. Se você conseguiu manter uma semana de rotina, reconheça o esforço. O cérebro adora recompensas, e isso ajuda a manter o ciclo funcionando. Criar hábitos positivos não é sobre mudar radicalmente de um dia para o outro. É sobre plantar pequenas sementes todos os dias até que elas se tornem parte natural da sua vida. Conclusão e principais lições do livro. Chegamos à parte final do resumo de O Poder do Hábito. Depois de explorar como os hábitos funcionam, como mudá-los, exemplos inspiradores de pessoas e empresas, e técnicas para criar novos hábitos positivos, é hora de consolidar as principais lições. Todo hábito segue um ciclo: gatilho, rotina, recompensa. Entender esse ciclo é o primeiro passo para mudar comportamentos. Não se elimina um hábito, substitui-se. O segredo não é lutar contra o hábito ruim, mas encontrar uma rotina alternativa que mantenha a mesma recompensa. Hábitos-chave geram efeitos dominó. Focar em um hábito central pode desencadear mudanças positivas em outras áreas da vida. Exercícios, planejamento financeiro, leitura regular. São exemplos de hábitos que transformam vidas. Crença é essencial. Mudar hábitos exige acreditar que é possível. Grupos de apoio, círculos sociais e reforço emocional ajudam a sustentar essa crença. O ambiente importa. Hábitos não surgem isolados. Pessoas, locais e situações moldam nossas ações automáticas. Estar em um ambiente que reforça hábitos positivos facilita a mudança. Pequenas mudanças acumulam grandes resultados. A força dos hábitos está na repetição e na consistência. Pequenos ajustes diários têm um impacto extraordinário ao longo do tempo. Charles Duhigg nos lembra que hábitos não são apenas rotinas automáticas. Eles definem quem somos e influenciam diretamente nosso sucesso, saúde e felicidade. Quando compreendemos como funcionam, podemos assumir o controle da própria vida, ao invés de sermos controlados por nossos comportamentos automáticos. A transformação não acontece da noite para o dia, mas ao identificar hábitos-chave, criar micro-hábitos, usar gatilhos, recompensas e acreditar no processo, qualquer pessoa pode mudar profundamente. A consistência diária é a arma mais poderosa que temos. Portanto, se você deseja melhorar sua saúde, sua produtividade, seus relacionamentos ou até mudar sua carreira, comece pelos hábitos. Escolha um, pratique conscientemente, ajuste sempre que necessário e repita todos os dias. Com o tempo, você perceberá que o hábito deixou de ser esforço e passou a fazer parte de quem você é. E lembre-se, os hábitos moldam vidas, organizações e até sociedades. Quem entende isso consegue transformar o ordinário em extraordinário. Agora que você conhece os segredos do poder dos hábitos, a pergunta que fica é: qual hábito você vai mudar ou criar hoje para transformar a sua vida? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E para conferir mais materiais exclusivos, clique no link da bio. Qual hábito você vai começar a transformar hoje?